Oração, ou a última aula sobre essa oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos ter mais uma, onde vamos colocar aquela parte final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas, oração mesmo, aquela que Jesus ensinou, termina aqui. Aquele complemento, um complemento que a igreja, vamos dizer assim, incrementou na sua liturgia e ficou escrito, só que nas traduções dá para perceber que tem ali ou um colchete ou um parênteses, sempre colocando, olha, isso aqui é um aditivo que os cristãos colocaram para terminar a oração louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. E nós vimos, e só vou fazer uma pequena recapitulação do que vimos, aí depois nós vamos entrar na aula propriamente dita, e aí então nós iremos orar. Então, acho que podíamos... Lilian, você consegue apagar uns disjuntores, só não pode o último embaixo, né? Isso? Não, é muito também, né? Aí o pessoal dorme. Mais um. Ixi, tá bom, né? Dá para... Então é isso. Olha, vamos fazer uma pequena recapitulação, ok? Isso aqui, normalmente quando eu aperto o on-off, ele funciona. Não, deve ser aqui. Beleza. Muito bem, então, nós estamos, Lucas 11 ou Mateus 6, né? Nós iniciamos através de uma pergunta que um discípulo, ou um pedido que um discípulo fez a Jesus. Olha, João ensinou os seus discípulos, por que o senhor não ensina a gente a orar também? Já que o senhor está sempre orando, então ensina a gente também. Aí Jesus faz uma introdução e depois tem então esta oração, que na verdade é um modelo, né? Nessa oração nós vamos vendo os passos que na verdade os cristãos vivem. É a realidade dos cristãos ao longo da sua caminhada. E nós na verdade temos um plano de aula para esse ano todo, e que começa então com essa oração e depois vai seguir até o final do ano falando a respeito da personalidade, da vida, da obra de Jesus. Não procurando tecer a sua história, os seus milagres, mas falando muito mais da pessoa dele, a sua realização, as suas tiradas, as suas perguntas, não é? E então... seria essa, não sei se dá para ler, mas isso aqui está lá no site, aqui tem as 9 aulas a respeito da oração que Jesus ensinou os discípulos. Nós estamos... Não está funcionando isso aqui, tá? Opa! Nós estamos aqui, as nossas necessidades, proteção, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Deve ter um slide perdido aqui. Alguém disse sobre oração, e esses slides iniciais nós já passamos ao longo dessas 7 aulas que tivemos. Mas olha só, eu vou ler por aqui, os irmãos podem ler lá na frente. Os crentes não oram com a intenção de informar a Deus sobre as coisas que ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem a sua fé na meditação das promessas de Deus, e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa de coisas boas para eles mesmos e para os outros está só nele.
Isto tem na introdução, quando Jesus está dizendo, né, que não é porque você fica insistindo que você vai cansar Deus, e Deus falou, tá bom, né? Ou então você explica bastante os seus problemas para Deus, para que Deus entenda realmente qual é o seu problema. Então, às vezes, nós podemos achar que falando muito, detalhando os problemas para Deus, como se você tivesse um problema financeiro, então você pega o extrato do banco, né, e começa a explicar para Deus o que está nesse extrato, para que Deus compreenda e possa te socorrer. Não é que você não pode fazer isso. Sim, você pode pegar o seu extrato bancário, que às vezes está vermelho, às vezes está azul, não é? Ou então pegar um diagnóstico, um laudo médico e falar, Deus, o senhor está vendo, vou ler para o senhor. Você pode ler, não tem problema nenhum, não tem nada de errado, talvez faça muito bem para você, mas não é o fato de detalhar para Deus que faz alguma diferença no entendimento dele. Então Jesus coloca essas coisas. Tem uma outra pessoa, isso aí foi falado pelo João Calvino. De uma forma assim mais, não sei se a palavra certa é eclética, né? O Catecismo Maior da nossa igreja, diz assim, devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus. Quer dizer, você começa a orar reconhecendo quem de fato é Deus. Saiba com quem você está conversando, não é? Então, devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele, com humilde submissão à sua vontade. É um vocabulário assim, bastante rico e às vezes é difícil de ser entendido, não é? Mas é um compêndio, digamos assim. Falamos também, não é, que há uma maneira certa de orar, não é? Esse foi um slide, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará, te atenderá, não é? Depois, um segundo detalhe do orar, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Isso é um alívio para a gente, né? Você vai orar, ainda bem que Ele sabe, né? E às vezes eu vou me explicar e nem consigo me explicar, né? Às vezes, temos aquele texto lá de Ana, quando ela está clamando por um filho, já há muitos anos, e ela está então lá no templo, ou melhor, não tinha templo naquela época, lá no santuário, de uma forma muito especial, derramando a sua alma, diz o texto, e a boca dela mexia, tamanha era a ansiedade, a emoção dela. E o sacerdote não teve dúvida, tomou umas canjibrinas, hein? Tomou um negativo. É a minha alma, não é? Então, às vezes, basta o choro e Deus já sabe, não é? Outras vezes falamos e não tem problema, é uma terapia, como diz aquele primeiro texto lá do Calvino, para que as nossas emoções, ansiedades fiquem ali na presença dele. Depois, vimos também, estamos vendo que a oração dominical tem 6 grandes petições. Ainda bem que nós podemos pedir bastante para Deus, não é? Não tem problema, Deus quer. Jesus, quando ensina, nessa oração, tem 6 ou até 7 petições. É que essa última de hoje são 2 e nós estamos colocando como uma só. Mas tem 6 grandes petições. Inicia, olha, primeira petição, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, olha aquilo que nós estamos buscando diante de Deus, estabelecendo prioridade para a nossa vida. Não é? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses 3 primeiros pontos coloca, digamos assim, prioridades de vida.
É Jesus nos ensinando a pedir a Deus que nos ajude a ter essas prioridades. É Jesus dizendo, olha, isto é o básico, o importante na vida de vocês. E clamar a Deus para que isso se efetive. Agora começam, né, os pedidos. Né? Faça-se a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão não é só o pão com glúten ou sem glúten, mas é todas as nossas necessidades. Aqui, o clamor para que as nossas necessidades estejam sendo atendidas. Né? Depois, o clamor por perdão, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso aqui é difícil demais, né? Pedir perdão é fácil, mas Jesus colocou que há uma condição, que se eu não perdoar aqueles que me feriram, eu também não vou ter perdão. Isso é muito difícil, não é? Foi a aula do domingo passado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E na próxima aula, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Esse aqui é o aditivo que nós cristãos, com a igreja cristã, colocou. Não é? Mas hoje vamos ver a última grande necessidade nossa exposta aqui na oração dominical. Deus, não nos deixes cair em tentação. E cair em tentação é um negócio assim fácil da gente entender, não é? Tentação aqui tem várias fatias, digamos assim. Tentação é uma pizza e nós podemos dividi-las em várias áreas. Tem a tentação clássica, né? Por exemplo, aquela lá do Davi, né? Que viu a moça, não aguentou, mandou chamar a moça no aspecto moral. Tem a tentação de roubar. Agora nós temos uma grande tentação no mês de abril, que é imposto de renda. Como driblar o leão, fazer uma coisa meio escondida, como eu posso enganar o governo? É uma tentação. Ladrão que rouba de ladrão, é esse negócio? Se não pegar, tem 100 anos de perdão. É isso aí. Mas é uma grande tentação, não é mesmo? Isso está muito ligado à questão moral, né? Mas há a tentação de se distanciar de Deus, de quebrar os seus princípios em outras áreas. O povo de Israel, quando sai do Egito, logo, eles se veem desgovernados, perdidos, e eles dão um jeito de arrumar um Deus, para se sentirem seguros. Fizeram lá um bezerro de ouro, eles saíram do Egito, e o povo do Egito estava desesperado para que eles fossem embora, que deram presentes aos israelitas. Muito ouro, prata, aí eles caçaram esses ouros, os brincos, as argolas de ouro que haviam recebido e fizeram um belo de um bezerro. Um bezerro de ouro e falaram assim, esse sim é que nos tirou de lá, esse bezerro, esse Deus que é o bom. Então às vezes a gente se sente inseguro, e sai por caminhos que não tem nada a ver, onde a gente só bate com a cabeça na parede. Isso é uma grande tentação. Eu larguei em algum lugar o meu aqui. Então, isso tudo nós já vimos. É uma passadela naquilo que a gente viu. E hoje, então, a gente vai pegar essa parte final, como eu coloquei, e as nossas necessidades. Proteção. Precisamos de proteção. Não só quando vamos viajar e queremos proteção para ir e voltar em paz. Não só porque nós não queremos ser assaltados, não só porque nós não queremos ser roubados, apanhar na rua, o ladrão entrar em casa. Isso sim também é uma grande proteção que precisamos, não é? Mas também a proteção de nós não pisarmos na bola. A proteção, entre aspas, de nós mesmos, né? Dos nossos anseios, necessidades, das nossas fomes. E muitas vezes, em função disso, sob pressão, a gente tem ou pode escapar. Jesus sofreu muita pressão.
quando falamos em tentação, um grande exemplo é Jesus, Mateus 4. Vamos dar uma olhada nisso hoje. Né? Mateus 4. Jesus ali, depois de 40 dias de oração, de jejum, e parece que quando nós melhor estamos, aí que o diabo aparece, né? Parece que agora que eu estou bem, né? Saí do culto, essa semana ninguém me segura, porque eu estou, olha, nossa, eu estou numa vida espiritual tremenda. É hoje à noite ou amanhã, o diabo encosta de modo ferrado na nossa porta. Fica esperando a gente na porta. Já quebra o pau lá na entrada. Não é assim? E o diabo fez a mesma coisa com Jesus. Jesus, 40 dias, 40 noites, diz o texto que ele teve fome. É nessa hora que o diabo chega com a bandeja. É nessa hora que o garçom chega, está aqui, ó. Jesus tinha que aguentar mais essa. E o diabo tenta, porque ele quer derrubar a Jesus e aqueles que andam com ele. Então, na última parte da oração, eu queria que nós agora, então, nós vamos ler essa oração, mas vamos tentar, além de ler, vamos tentar orar. Orar esse texto. E pensando nas palavras que eu estou colocando diante de Deus. Jesus faz a introdução e agora diz então, olha, vocês devem orar assim. A primeira aula que conversamos, como foi eu que estava aqui, fui eu quem estava aqui, e nós falamos do Pai. Isto é, saber com quem estamos falando. Então ele começa, Pai Nosso, não é qualquer um que pode chamá-lo de Pai. Deus só é Pai daqueles a quem Ele fez filhos. Isso é difícil, isso é teológico, isso é bíblico, e muitas vezes isso é complicado, mas é o que a Bíblia diz. A todos que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu a eles o título, a certidão de nascimento de filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, quando nós falamos Pai, tem muita coisa atrás. E então agora nós vamos ler em voz alta, todo mundo, prestando atenção nisso e depois vamos continuar. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. Vocês podem, eu estou com o ouvido ruim, mas vocês podem ler em voz alta, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o texto de Mateus. O texto de Lucas tem algumas pequenas alterações, mas é a mesma oração. Nós vimos que temos, então, 6 petições. Está pequenininho, mas só porque eu quis focar a 6ª e última petição, que é a de hoje. Então, a primeira, santificado seja o teu nome. A segunda, venha o teu reino. Tudo isso eu estou pedindo a Deus. Não é? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, a começar da minha vida. Não é? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pão aqui significa tudo o que nós precisamos. A habitação, a roupa, o trabalho, o dinheiro, de tudo que temos necessidade. Depois, domingo passado, Paulinho conduziu e pediu, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E hoje, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Coloquei aí 2 definições do que é tentação. Mas vamos pegar aqui um microfone
Eu coloquei duas aqui, mas às vezes fica num vocabulário assim, mais eclético. Então vamos ver, o que é tentação? Doutora, o que é tentação? Não vale copiar de lá, hein? Ali. Fala em palavras... Tentação é você querer fazer uma coisa que você não deve. Querer fazer uma coisa que não... simples, eu acho que é isso. Ok? Quase doutora e PhD. O que é tentação? Área elétrica, negócio difícil. Eu concordo com o que ela disse. O seu coração deseja algo que não convém. Duas pessoas. Você já falou, não pode não. Está falando pouco hoje. Vamos ver, só ler isso aí. É um apelo para cometer pecado. É uma definição assim, daquela bem teológica, né? Curta e grossa, digamos assim. Em Tiago 1,13, ficamos sabendo que Deus não tenta ninguém ao pecado. Deus não empurra ninguém ao erro. Portanto, Jesus certamente queria dizer, não nos dirija de tal modo que nos vejamos em situações nas quais sejamos tentados. Interessante, eu gostei dessa explicação, porque Tiago falou, olha, Deus não tenta ninguém, Deus não quer empurrar ninguém para o erro. Então, o que Jesus está querendo dizer? Então, alguém veio e está explicando isso. Assim sendo, a própria tentação não viria de Deus, mas as circunstâncias que conduzem à tentação vir da parte dele. Olha só, aí está o exemplo do Adão e Eva. Deus fez o jardim, todo um ambiente de moradia e disse, olha, tem algo que vocês não podem fazer. Estava lá o problema, digamos assim. O problema não era a árvore, na verdade o problema apareceu dentro da pessoa e... Então não foi Deus que está empurrando a pessoa ao erro, mas está avisando, olha, alto lá, sinal amarelo, sinal vermelho. E então, veja que tem uma participação muito grande da nossa parte. A santificação, o crescimento, a vida com Deus, tem uma decisão que todo dia temos que tomar, de andar, de conhecer a Deus, de andar como Ele quer que o façamos. Tem uma outra definição aqui, de um sujeito, ele diz assim, aqui a tentação tem o sentido de teste. Ele está ligando isso lá com a oração dominical, né? E não nos deixes cair em tentação. Que a ideia não é que é responsabilidade de Deus. Deus, não me deixe cair. Não. Então o problema é dele, não é? Mas a ideia de tentação tem muito a ideia de teste. Como Jesus lá com o diabo, foi um teste ali, não é? Aqui a tentação tem o sentido de teste e não de solicitação ao pecado. Paulo diz em 1 Coríntios 10,13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Uma explicação. O contexto é das tentações de Israel no deserto. E o versículo foca a luta pela crença no Deus vivo, pela confiança nas promessas que Deus fez no Egito, e não no aspecto moral, ainda que possa incluí-lo. Eu só estou focando isso porque para que a gente não pense, como falei inicialmente, tentação é um negócio do homem trair a mulher ou vice-versa. Não, é bem mais abrangente, inclui isso, mas é a ideia de que o inimigo, e não só o inimigo, a gente culpa muito o diabo, né? O diabo, a gente sempre está falando que ele é culpado de tudo. Para a gente fazer o quê? Tirar a nossa responsabilidade, né? Como está gravando? Eu pensei que eu poderia intervir só para falar uma coisa. A gente tem a parte nossa espiritual e a nossa parte carnal. Não é? Então, eu entendo que a tentação é o clamor da carne e o clamor do sangue.
é aquilo que faz parte, é inerente ao ser humano. Por isso que eu não considero Adão e Eva uma tentação, mas uma desobediência, porque eles ainda não tinham caído. Ok? E Perfeito. nós sim, respondemos o clamor do nosso sangue e da nossa carne, que o tempo todo é testado. É por isso que a Bíblia fala, para a gente alimentar a parte espiritual. Legal. Acho que foi um ponto interessante. É só para eu mesma entender direitinho. Deus cria situações para que a gente possa ser tentado, é isso? Não, na Naquela verdade é definição teste. anterior. Sim. É, exato. Já que ele dirige todas as coisas da vida da gente, quer dizer, podem aparecer situações que a gente... É testado É mesmo. testado, sim. E a gente entra, como assim? Sim, pra gente uma aprender. coisa está ligada à outra, entra em tentação mesmo. Sim, para a gente aprender, né? Exato. E pedir para ele livrar. Ok, Aham. tá bom. Não sei se ficou claro a primeira colocação. No caso do Adão e Eva ainda, quer dizer, não tinham pecado. Então não tinha aquela, como nós hoje, né? Aquela carne empurrando para o erro. Né? Lá, na verdade, eles estavam livres dessa força que está sobre nós, que está em nós. Então eles decidiram desobedecer. Então eu acho que esse parênteses foi bem colocado, foi bem oportuno. Né? Oi. Sem dúvida. Não, é só ligando com o que a Flávia falou para eu entender também. É assim, Deus pode testar de alguma forma, mas também pode existir a possibilidade de nós mesmos criarmos circunstâncias para a tentação. Por exemplo, tem lugares que eu não posso ir, mas eu vou. Então, eu provoco isso. No caso, assim, jovens, né? Por exemplo, minha filha ela vai numa balada. Ela está sendo tentada lá, mas, entendeu? Ela teve a atitude de ir, entendeu? Então, ela está provocando a própria tentação. Pode ocorrer isso também. Perfeito. Essa é a ideia. Né? Quer dizer, alguém mais levanta a mão, Wagner? Vocês sabem que o Wagner, se ele não falar pelo menos uma vez durante a aula, nós estamos perdidos. Cuidado, tem um sobrinho aí tudo, hein? Eu vou expor a minha ignorância, tá? Quem sabe você me ajuda. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tá. Aí o mesmo Paulo vem e diz o quê? Que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não consegue fazer, e aquilo que ele detesta, ele pega e faz. Ok? Tem alguma incoerência dos dois textos? Não tem nenhuma incoerência, a meu ver. Mas você desliga o microfone. E depois pode trazer para cá. Primeiro, quando Paulo está lá em Romanos falando isso, eu vou tentar expor rapidamente, para a gente voltar ao nosso ponto. O assunto de Paulo ali, ele está brigando com a lei. Ele está falando sobre salvação. Ele está falando que a lei me pressiona, a lei judaica. Que o judeu entendia que se ele obedecesse àquela lei, ele estaria salvo. Só que a lei não foi feita para salvar ninguém. A lei judaica não foi feita para levar o cara para o céu. A lei judaica foi dada para que o cara soubesse que ele não consegue cumprir, que ele não conseguia cumprir. E que aquela luta dele, interna, tentando acertar, mas nunca acertava, era o que Deus queria que ele entendesse, que ele era um pecador. E que aquele ponto, a lei, na verdade, nos leva a Jesus. Porque é só Jesus que quebra isso. É só Jesus que diz assim, olha, se você não entende que você é pecador, que você está perdido,
o sacrifício de Jesus não adianta nada. Então, a lei veio para dizer ao judeu e a todos nós o seguinte: está vendo como você é pecador? Ou até Deus dizendo assim, olha, a lei significa assim, duvido que você cumpra. Duvido que você consegue, com toda a sua luta interior, com toda a sua boa vontade, duvido que você consegue cumprir a minha lei. Então, por isso que Paulo também em Gálatas fala, olha, a lei é uma ponte para levar até Jesus. Porque através da lei, essa briga interior sua, de mesmo tentar cumprir, você não cumpre. Então, essa luta interior, que Paulo está dizendo lá, o assunto era salvação, não era dentro da área de santificação, que é o caso aqui. Eu, cristão, sendo testado, eu, cristão, me envolvendo em coisas que não devia, tomando decisões arriscadas. Então, tudo isso é um teste. Nesse exemplo aqui de Israel estava no deserto, e, por exemplo, naquele momento lá onde os espias vão até Jericó, e ali os espias voltam, e a decisão deles foi uma decisão que eles pagaram caro por aquilo, onde Deus estava oferecendo a oportunidade de crer, de confiar. Ali nós tínhamos 12 espias, não é? Onde 2 falaram, gente, vamos, porque Deus está nos dando. Até agora só teve gente maior do que a gente e Deus destruiu. Aqui não é igual. Né? Aqui não é igual. Vamos que vamos. Mas 10 falaram, não vamos não. Os caras tem uma muralha lá, os caras, não vamos. Era uma oportunidade de ouro que Deus estava dando, que Deus estava proporcionando, para que eles se saíssem bem. Tomaram a decisão diferente daquilo que Deus gostaria. Eles tinham tudo na mão. O livramento estava ali. O livramento de mais um povo que precisaria sair do caminho deles estava ali. Mas tomaram a decisão e pagaram caro. Então, é essa ideia de que Deus nos leva a momentos de tomadas de decisões e para que cresçamos, para que mostremos o quanto o amamos e o quanto a sua palavra é verdadeira. Hoje de manhã, ouvimos a mensagem falada sobre Neemias. Neemias ouve uma notícia péssima, horrorosa, de chorar e de chorar muito, de que toda a sua terra estava desolada. Ele chora, ele podia fazer 2 coisas, chorar e continuar a vida, porque a gente fala assim, o tempo cicatriza as feridas, não é? Isso é lindo. Então o tempo vai cicatrizar as feridas de saber que meu povo está sofrendo lá. E eu continuo aqui no palácio, servindo vinho ao rei e cuidando da comida do rei. Vou lá na fazenda, onde eles plantam a beterraba, o chuchu, o espinafre do rei, para ver se não tem veneno, se está tudo com qualidade. E continuo o meu trabalho um pouco triste, mas depois de 6 meses eu já estou ótimo. Ele tomou uma decisão diferente. Orou, planejou, pôs no papel, procurou informações de como funcionava lá. Ele nunca tinha ido lá, planejou e resolveu arriscar a vida e aparecer com cara triste diante do rei. Aquilo sempre foi morte certa. Todo mundo tinha que ser um ator muito bom para sempre estar rindo. Igual o bobo da corte diante do rei. Porque o rei era a alegria das pessoas. Coisa linda, maravilhosa. Mas ali ele chegou, ele estava triste e se mostrou triste. Só que o rei foi favorável a ele. Aquilo era uma tentação, era uma prova. Aquilo era um desafio. O desafio de servir,
o desafio de saber que foi chamado para um propósito, o desafio de que ele, como pessoa e como igreja e como povo de Deus, tem uma missão a cumprir. Então, na verdade, esse teste, essa tentação, é uma oportunidade que Deus nos dá. Vamos olhar um pouquinho aqui a tentação de Jesus. Só Mateus 4. Mateus 4, vamos abrir aí, quem trouxe Bíblia, quem não trouxe, eu mandei colocar aí no banco para vocês, viu? Eu sabia que alguns não poderiam. Tem duas, exato. Se precisar aqui, ó, tem mais uma aqui. Gente, o texto anterior, finalzinho do capítulo 3 em Mateus, é o batismo de Jesus. Batismo, quando tem batismo aqui, vem a família, aí fotografar, né? Pega o iPad, iPod, quem não pode, né? Pega lá aquela máquina minha, aquela 35 Trip, né? Porque aquela era boa, aquela nunca falhou. A minha eu sempre tive, dei de presente para o Basílio, porque o Basílio gosta de máquina antiga, nova também, ele deve gostar até de máquina nova, né? Ele não usa uma máquina nova, acho que não, né? Das manuais antigas, Olympus Trip, lembrei, Olympus Trip, né? Aquela era boa. E aqui teve o batismo de Jesus. Jesus foi batizado, não é? O Espírito desceu, o texto fala que desceu como uma forma de pomba. Sabe, uma cerimônia muito especial. Na saída, fala que o Espírito de Deus o levou para o deserto. Para quê? Para ter comunhão com Deus tal, e para ser tentado. Parece então que o Espírito de Deus quer o mal dele, não é? Nós olhamos a tentação como uma coisa ruim, desgraça. Pode nos levar à desgraça, sim. Mas todo dia somos tentados, não é? Todo dia. Até a tentação de não ajudar o vizinho, a tentação de não fazer alguma coisa boa, que no fundo são oportunidades. Então, olha só, capítulo 4 de Mateus. A seguir, isto é, depois do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa, né? Parece que o Espírito Santo aqui é amigo da onça, né? É engraçado que o texto começa com o Espírito de Deus. Ô Wagner, você pode trazer o microfone aí? Por favor. Então, olha só, o versículo 1, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Dá uma olhada no versículo 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha como começa e como termina. Não é? Termina de uma forma assim fantástica, onde Deus está ali presente de uma forma muito bacana, muito intensa, muito forte. Mas nesse miolo, do 1 ao 11, do 1 ao 11, a coisa pegou pesado. Não foi fácil, mas foi ali uma oportunidade. Que o arqui-inimigo, o master inimigo de Jesus apareceu, como dizem, em carne e osso, para tentar derrubar Jesus. E só passando então, nós vamos ler esse texto aqui, e, aliás, eu preciso colocar o meu negócio aqui para saber que horas são, né? Que hoje parece que já tem que terminar 5 minutos mais cedo. 10h58. Ixi. Bom, oração, essa tentação foi assim, não é? Jesus está lá super espiritual, 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Lucas usa essa expressão, sem comer e sem beber. Eu passo 2, 3 horas, entro na hipoglicemia e já começa com dor de cabeça. Mas então aqui, aí aparece o diabo no versículo 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. A gente, quando estava na escola, principalmente o moleque, né? Se você for homem, cospe aqui. Quer dizer, quando mexe com o moleque, né? O diabo, a mesma técnica. Você é o bom lá do céu?
Você é filho de Deus? Faz isso. Às vezes a gente quer mostrar que pode, né? Quer mostrar que sabe. Esses dias eu me peguei falando com um cliente. Esses dias não, essa semana. E ele era o gerente da empresa lá. Gerentão, né? E ele falou, olha, eu conversei com o jurídico, ele falando para mim, né? E aquele assunto, o jurídico está tratando, e eu falei com eles, aí eu respondi, não, eu sei tudo o que o jurídico falou. Depois passou assim, ele, não sei se percebeu, mas depois, falei, por que eu precisava ter dito que eu sabia tudo que o jurídico tinha dito, né? Então, de vez em quando, a gente quer mostrar que sabe, que, não precisa falar não, eu sei de tudo, né? Então, de vez em quando, a gente, puxa vida, perdi uma boa oportunidade de ficar quieto, né? Mas de vez em quando, né? Aí o diabo, então, desafia Jesus para mostrar que ele é bom. E Jesus não cai nessa. Depois, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, isto é, no ponto mais alto, aquele ponto que todo mundo iria ver. Se és filho de Deus, atira-te, porque está escrito, não é? Que anjo está prontinho para te segurar. Está escrito isso. Que se você der ordem, a anjada aparece e você não vai cair no chão. A lei da gravidade não vai acontecer. Olha, era simples para Jesus fazer isso. Eu vou pular e os anjos... E se ele fizesse isso, o anjo iria realmente segurá-lo. Mas veja que algo interior, né? Algo de dentro da gente, mostrar, Jesus era humano. E ali, Jesus falou, nada de cair nessa. Nada de dar bola para o inimigo. Eu não tenho que provar nada para ele. E nem para mim. A cabeça de Jesus, eu sou filho de Deus, eu estou aqui com uma missão, a missão de salvar, a missão de alcançar outros. Não estou aqui para mostrar os meus lindos olhos e os meus bons conhecimentos. E é interessante, nesses 3 pontos, já caminhando até para o final, por causa do nosso tempo, o diabo usou 3 versículos bíblicos. Ninguém aqui sabe tanto de Bíblia quanto o diabo. Ele é bom de Bíblia, gente. Mas, se tivesse concurso bíblico aqui, ele iria ganhar. Tranquilo. Mas ele também é especialista em torcer o entendimento. De torcer o que Deus estava pensando quando deixou que aquilo fosse escrito. E torcer é só ler. Texto fora do contexto, diz o ditado, é pretexto. Não é assim? É fácil torcer. Então o diabo chega para ele e fala assim, olha, não está escrito, pegando o exemplo que já disse, né? Não está escrito que se você mandar, anjo vem e segura. Mas não era essa a ideia que Deus tinha quando aquele texto foi escrito. O propósito era outro, o contexto era outro. Não era para brincar de quem é melhor. E Jesus responde com 3 outros textos. Jesus também sabe tudo de Bíblia. Num concurso bíblico, Jesus também ia faturar. Para falar versículo de cor, Jesus e o diabo iriam empatar. Agora, interpretação do texto é outro assunto. Porque o diabo vai interpretar o texto. Como fez aqui, de tal modo que ele derrube o adversário. Então, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, precisa ser intenso, senão nós vamos entender abobrinha. Coisas que, na verdade, não eram o propósito. E continuando, você queria falar, né? Já esqueceu? Não esqueci. Ixi. É que... No final. No
Deus, na verdade, falou, deu uma risada lá em cima, falou, ele não sabe tudo, ele não pode tudo, ele não vê tudo e não tem em todo lugar. Então, esse cara vai achar que vai fazer alguma coisa, todo mundo vai dar risada na cara dele, porque era impossível. Mas só que é o seguinte, Jesus era humano, mas ele cumpria totalmente a vontade de Deus e o pensamento dele, as atitudes dele, foi desde o começo até o fim de não pecar e cumprir a vontade de Deus. Se você estiver nessas condições, você vai rir do diabo também. É isso aí. Vamos continuar. Então nós estamos estudando oração dominical, oração do Pai Nosso, e na última frase, no último pedido, nós estamos clamando, Deus, não nos deixes cair em tentação, me ajuda a não caminhar. Nós clamamos sim, mas perceba que nós temos lição de casa. Eu coloquei 4 exemplos. 1, 2, 3, 4. 4 exemplos de situações corriqueiras nossas. Salmo 73, nós não vamos ler, mas o que acontece lá? O cara está morrendo de inveja, porque do lado dele tem uns malandros, ele chama às vezes de perverso, tem uns pagãos lá que não conhecem a Deus, e que estão, olha, ganhando dinheiro pra caramba, tem uma vida sossegada, e eu aqui, servindo a esse Deus, num aperto desgramado, para não falar outra palavra, num aperto, então ele mostra ali, ele derrama a alma dele, ele fala, Deus não pode, esse negócio mexe conosco, esse texto fala sobre isso, não é? Então essa é algo que nos empurra a fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. Salmo 73, como outros salmos, eles falam dessa luta interior, do porquê. Eu sou tão crentinho, eu venho na igreja sempre, eu faço a minha oração, até agradeço na hora do almoço, e não acontece aquelas coisas boas que eu queria. Esse salmo trabalha nisso. Depois, esse aqui, de que nós já adiantamos, Mateus 4, Jesus é tentado pelo diabo, ali tem uma grande luta, como foi colocado, é Deus versus Satanás, é luz versus trevas. E aí nós podemos aprender algumas coisas, pegando outros textos dentro desse momento de Jesus, né? Uma coisa que nós precisamos lembrar sempre, o diabo não cansa. Ali fala, no final, versículo 10 de Mateus 4, que o diabo o deixou por uns momentos. Não é? Quando nós lemos, por exemplo, 1 João 2,16, 1 João 2,16 fala lá, usa expressões, desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. No fundo, se nós dividirmos aquelas lutas interiores nossas, aquelas pressões do diabo, está dentro desse escopo. Aquele desejo de negócio de fazer, de realizar, de se deixar dominar por um certo sentimento, por uma paixão. Depois, desejo dos olhos, né? Olhou, eu quero. Por isso que propaganda na TV é uma arte, né? Gente como esse pessoal é bom, né? O Lucas, o namorado da Esther, minha filha, eles começaram a namorar 2, 3, 4, só com quase 7 anos já. Uma dor de cabeça esse negócio, viu? Esse trem é fogo, viu? Mas aí a área dele é marketing. Estudou lá na ESPM, né? Muito bem. Então, de vez em quando eu pergunto para ele trabalha lá na Adidas, na parte de esportes, bom, Adidas é sempre esporte, né? Mas na parte assim de roupas, né? Roupa, chuteira. E eu falei, olha, próximo ano, que necessidade que as pessoas não têm que você vai inventar para que as pessoas desejem bastante? Ele começa a rir e fala, é isso aí a minha especialidade. No fundo é o seguinte,
Às vezes a gente começa a olhar as coisas, eu não posso viver sem isso, né? E às vezes eu fico olhando as propagandas na televisão, realmente, há uma ciência, né? E eles mexem conosco por dentro e eu quero porque quero, né? Aquilo não posso ficar sem. Quantas vezes os pais ou tios, sei lá, fazem troca, né, com as crianças, né? A criança quer aquilo, faça isso, aí eu te dou aquilo, né? É uma troca, por quê? Aquilo a criança fica atraída, não é? Versículos 3 e 6 de Mateus 4, né? O diabo pede que Jesus prove que ele era o Filho de Deus, que ele era o bom, né? Bom, ali nós já colocamos e vamos avante, porque o nosso tempo vai indo. Já falamos um pouquinho lá da queda do Adão e Eva, com a observação que foi feita, né? Mas eu queria destacar um ponto, que muitas vezes, na conversa que ali o diabo teve, só para mostrar a artimanha do diabo, e quando eu falo o diabo, eu quero dizer o seguinte, um raciocínio que existe, um pensamento que aparece nos nossos miolos, é em relação às reais intenções de Deus para conosco. Porque muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu da gente, que eu não sei onde é que Deus está querendo me levar, até quando Deus vai deixar isso acontecer? São perguntas normais, o problema é a gente entrar no caminho de achar que, vamos dizer assim, Deus está com segundas intenções comigo. Deus não tem boas intenções para comigo. Quando nós entramos nessa seara, nós estamos muito próximo da casca da banana. Então, nós temos que reagir, olhar para a palavra de Deus, nos alimentar dela, senão vai ser difícil. E Jesus lá antes de ser preso e morto, ele está lá nesse local de Getsemane, e ele chega assim para os discípulos e fala, olha, fica um pouco aqui que eu vou orar. O momento é de grande tensão, né? E aparentemente ali é um momento muito bacana, cheio de emoções, ninguém vê o diabo ali, porque, de novo, né? A gente quer colocar culpa no diabo o tempo todo, mas ali está dentro da gente. Jesus fala, olha, vigiai e orai, porque eu vou ali orar e vocês ficam aqui comigo. Os caras não aguentam e dormem. Estão cansados, né? E Jesus fala, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tem uma tradução que fala para que não caiais em tentação. Não é bem a melhor tradução, né? Para que você não embarque num barco furado. Embarcar já é no barco, né? Mas embarcar no barco furado é duplamente fria, não é? E, sabe, quando nós pedimos então, Jesus, não nos deixes cair em tentação, esse é um clamor que precisa vir com as outras petições da oração dominical. Porque as outras petições estão ligadas à nossa relação com Deus, estão ligadas às nossas necessidades pelas quais trabalhamos, mas pelas quais também dependemos de Deus. Então, não dá para olhar, Deus, não me permita que eu caia, ou não deixe que eu caia, sem ter as outras partes da vida e da relação com Deus. E o vigiar e orar tem que ser algo constante na nossa vida, porque nós andamos, de um modo geral, como cristãos, sob pressão constante de fazermos coisas que nos distanciam de Deus. E a nossa reação não é ficarmos preocupados se vou cair ou não, mas é o contrário, é caminhar em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a Deus, em estudar a sua palavra, em vigiar, em caminhar e se alimentar daquilo que vem dele.
O que os textos orientaram para que nós apliquemos durante a tentação? Já passamos por isso, né? Vigiai e orai. Consciência de quem é seu inimigo. Isso é um negócio também importante. Jesus sabia quem era o seu inimigo. O diabo, tem até um livro conhecidíssimo aí, né? O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Deve ter uns 50 anos esse livro aí. Mas a ideia é o seguinte, há um inimigo. Opa, fazendo barulho lá. Conheça e ame a palavra de Deus. Eu vou terminar com uma leitura em Efésios 6, numa tradução meio diferente aqui, que em muitas coisas, eu acho que é uma tradução assim, bastante limitada, mas ela nos ajuda a entender de uma forma assim simples, podendo até perder um pouco da profundidade, mas Efésios 6:10, Paulo está escrevendo, e ele fala então dessa armadura que os cristãos precisam ter para vencer. Vencer aquela força interior que nos leva ao erro, a força interior que nos leva a nos distanciar da palavra, aquela nossa mente que faz com que nós não tenhamos tempo para vigiar e orar e buscar a Deus. Então nós precisamos nos armar, nos fortalecer. Então diz esse texto aqui para terminar. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Esse é Paulo escrevendo no final de Efésios. O nosso sinal já deu. Hoje até as crianças, quem tem crianças pequenininhas, acho que vão receber alguma coisinha lá. Essa é a nossa, então, oração. E nós terminamos, então, com uma oração. E eu vou orar para nós terminarmos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa oração que Jesus deixou. E que, ó Deus, tem como essa última petição: livra-nos do mal, ó Deus, não nos deixes cair em tentação. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar firmemente no amor à palavra, na obediência à palavra, ó Deus, orando, buscando a Ti, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida, na igreja, que nos fortalece, que nos dá coragem para continuar. Obrigado por este dia. No nome de Jesus oramos. Amém. Oi. Pois não? Vamos convidar seus alunos a sair por aquela porta e não por essa, porque as crianças prepararam uma surpresa aqui. Você é um convite? Então está sendo convidado, viu gente? Mas só por aqui. Ninguém ensina aquilo que não sabe, que não pratica.